Olá pessoal, bem-vindos ao canal Codemeu. Meu nome é José Rogério e após uma ausência, onde eu precisei cuidar aqui da máquina, que já não é tão nova, né? Estamos aí a todo vapor, graças a Deus tudo certo. Nesse vídeo vamos falar sobre o PHP. PHP no início significava Personal Homepage, depois mudou para Hypertext, PHP Hypertext Preprocessor, ou seja, pré-processador de hipertexto PHP. Foi criado em 1995 por Ramos Lerdorf. É uma linguagem de programação que trabalha ao lado do servidor. Ela faz a ligação entre as páginas da internet, os sites, com os bancos de dados. Precisa de um servidor para funcionar. E nesse caso aqui nós vamos precisar utilizar alguns recursos para que possamos programar. O objetivo aqui será criar uma página HTML, enviar os dados para o PHP através do JavaScript, impedindo de um comportamento que o HTML tem quando trabalhamos com formulários, e quando a gente envia a informação do formulário para o PHP, a página HTML ela sofre um refresh, ou seja, ela fecha, e aí você tem que abrir uma outra página pelo PHP, ou recarregar a página. O que nós vamos fazer? Através do JavaScript, um recurso do JavaScript, a gente vai impedir que a página HTML sofra esse refresh. Isso é uma técnica muito utilizada pelos websites, o e-commerce, onde o usuário faz um login no site e aí ele interage com a página através dos produtos que ele quer. E nessa interação há comunicação com o banco de dados o tempo inteiro. Tá? E através dessa tecnologia do JavaScript que impede que o HTML seja alterado, que a página sofra um refresh enquanto o usuário está utilizando os serviços. Antigamente, utilizávamos uma tecnologia que era o XML HTTP Request. Tá? Depois o pessoal começou a usar o jQuery como Ajax. Porém hoje, o próprio JavaScript ele já tem um recurso que é o Fetch. Um recurso muito novo. Tá? Alguns navegadores, até o Internet Explorer, não dá suporte ao Fetch. E muitos frameworks hoje usam o Fetch, tá? Como o JavaScript. Aqui no canal a gente evita de usar frameworks para ajudar na programação. Programação aqui é raiz, é tudo bruto, tá? Então aqui a gente vai fazer a paz, digitar o HTML, digitar o JavaScript usando o Fetch, sem recurso de API, de recurso externo nenhum, tá? E enviamos dados para o PHP usando o PDO, tá? PHP Data Object, tá? É um recurso que nós vamos utilizar dentro do PHP utilizando parâmetros. Bom, vamos codificar, né? O que a gente vai precisar nesse vídeo? A gente vai precisar de um servidor, um banco de dados e do PHP. Para isso, eu vou utilizar um recurso que é o XAMPP. É um recurso que vai nos ajudar a programar, principalmente quem está aprendendo o PHP. É a maneira mais fácil de você ter um ambiente de desenvolvimento. Tá? Vamos entrar aqui no site do XAMPP. XAMPP. Ele é da Fundação Apache. Ele vai instalar para nós o servidor Apache, o banco de dados MariaDB, que é um fork do MySQL. Vocês vão ver que todos os recursos do MySQL
utilizo no MariaDB, inclusive os drivers que a gente vai usar é tudo MySQL. Então, eu vou ficar falando MySQL o tempo inteiro, tá? Mas você sabe que por baixo dos panos é o MariaDB. O PHP, o Pure, que é uma linguagem que o PHP veio para substituí-la, né? Ele instala, tá? O Pure. E ele também instala o Tomcat, que é um servidor que é para utilizar para páginas JSP no Java, tá? Futuramente a gente vai fazer isso. Aqui tem um vídeo que ensina como instalar o Champ. Gente, esse vídeo é autoexplicativo. Eu não vou perder tempo aqui mostrando como instalar o Champ. É muito simples, tá? No próprio vídeo aqui ele vai mostrar para vocês. Tá? Vou baixar aqui para o Windows, tem para Linux também. Tá? Se bem que no Linux, se você tem um comando que você dá no Ubuntu lá, que ele já faz tudo para você. Tá? As facilidades do Linux. Aqui nós estamos usando o Windows, então a gente vai utilizar essa versão aqui, ok? No meu caso já está instalado. Após a instalação, eu criei um atalho aqui na área de trabalho do painel de controle do Champ. Eu vou clicar 2 vezes aqui. Aqui é o painel de controle do Champ. Então, nós vamos precisar do servidor Apache. Então, eu vou clicar aqui no Start. Primeira vez, ele vai aparecer uma mensagem, você aceita, ok? E aqui o nosso MySQL. Vou dar um Start também. Lembrando que aqui o MySQL, por padrão, o usuário chama-se root e a senha é vazia. Ok? Vamos minimizar aqui a tela. Um outro recurso também que eu instalei aqui para trabalhar com banco de dados é o MySQL Workbench. No Champ, ele traz o PHPMyAdmin. Eu não gosto dele. Eu prefiro o MySQL Workbench. Vou mostrar para vocês aqui. Só clicar aqui. Olha o MongoDB, a propaganda do MongoDB aqui me atrapalhando. É um banco de dados não relacional. Ok. MySQL Workbench. Só clicar em Download Now. Só ok, sem medo de ser feliz. Ele vai instalar. Então, vamos começar pelo HTML? Não! Toda vez que a gente vai criar uma aplicação, a gente sempre começa pelo banco de dados. O banco de dados sempre é a base das aplicações. Tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso MySQL Workbench. Na primeira vez, você vai precisar criar essa conexão aqui. Ó, tá? Vai clicar no sinalzinho de mais. Você vai dar um nome para a conexão, o resto que não mexa. O usuário é root, assim mesmo, tá? E aí você vai dar um OK. Você pode até testar a conexão aqui, tá? Não mexe em nada. Só dá um nome aqui para a conexão e OK. Tá? Eu vou fechar aqui porque o meu já está criado. Eu dei o nome de MySQL, eu clico aqui. Se você não iniciar aqui o MySQL aqui, ó, no Champ, ele não vai funcionar. OK. Já começou aqui na query, tá? Então, nós vamos utilizar agora a linguagem SQL, que é a linguagem criada pela IBM para criação de banco de dados. Então, vamos lá. Create Database. Nossa base de dados vai se chamar AlunoDB. Ponto e vírgula. Aqui é o seguinte. Se você deixar o cursor aqui, no final da linha, vou aumentar aqui a letra. Aqui você pode usar esse rainho aqui, ó, tá? Ou você seleciona e esse outro aqui, ó. Create Database, ok, já criou a nossa base de dados. Agora nós vamos criar a tabela. Create Table TB alunos. Vamos abrir e fechar aqui parênteses. Bom, a chave ID aluno integer, eu só vou receber números inteiros. Vai ser a minha chave primária, primary key, e auto
incremente. Eu quero que o número seja incrementado automaticamente. Eu não vou incluir a chave primária. Vírgula. Agora, nome aluno, que vai ser um varchar. Vou colocar aqui 80 caracteres o suficiente. E aqui matrícula, que vai ser um varchar de 10 dígitos. No último campo, eu não preciso colocar vírgula. Vamos selecionar aqui. Ok, verdinho aqui, create table, tabela criada. Vou só dar um select, vamos aqui, ó, vocês estão vendo que o banco de dados que está como default é o agenda, né? Vamos fazer um refresh aqui para aparecer o nosso banco. Aqui o aluno DB. Eu vou selecionar aqui com o botão direito, set default esquema, pronto. Agora é o banco de dados que eu quero. Table. Olha só o que aconteceu, eu esqueci de selecionar ele aqui e acabei criando uma tabela a mais aqui no agenda. Ó. Ah lá, a tabela alunos. Distração, tá? Depois aqui eu corrijo essa tabela aqui, senão tem uma aplicação minha que não vai funcionar. Ok, selecionei com o set default o aluno DB, ou então eu coloco assim, ó, use aluno DB, tá? Seleciono, dou ok, aí ele vai ficar dessa forma assim também. Vamos selecionar aqui. Ok, tabela criada, vou dar um refresh aqui. Ah lá, pronto. Ah lá, nossa tabela. Vou dar aqui um select tudo from TB alunos. Não vai ter nada, mas ele vai mostrar os campos. Olha lá os nossos campos. ID aluno, nome aluno, matrícula. Tabela criada, ok. Vamos agora para o nosso editor preferido, o Visual Studio Code. Vamos criar aqui o nosso projeto. Então eu vou clicar aqui em pastas, abrir pastas. Bom, no Champ, onde que nós vamos colocar as pastas do nosso projeto? Então aqui, vocês vão procurar onde está a instalação do Champ. Vai estar geralmente no C, né, na raiz. Clique 2 vezes no Champ. Vocês vão procurar a pastinha htdocs. Está vendo aqui htdocs? Todo o nosso projeto feito PHP utilizando Champ, a gente usa a pastinha do htdocs. Vamos clicar 2 vezes aqui em htdocs. Vou clicar em nova pasta. Vou dar o nome de controle de alunos. Vou selecionar a pasta. Ok. Vou deixar aqui o Studio Code começar. Vou tirar essa introdução. Então vamos criar o nosso primeiro arquivo aqui, que vai ser o nosso index.html. Vamos digitar aqui HTML, ele já vai aparecer a versão 5, que é a que eu quero, que é o padrão hoje. Vamos mudar a linguagem aqui para PTBR. Aqui, o que nós vamos colocar aqui? PHP com JavaScript. Aqui nós vamos digitar o link CSS. Eu vou deixar, aqui apareceu já pronto aqui esse arquivo, eu vou deixar esse mesmo nome mesmo. Vou colocar aqui, ó, style.css. Ainda não vou usar você ainda. E, por convenção, o script do JavaScript sempre no final do body.
src script.js. Já vamos criar aqui a nossa página. Script.js. Muito cuidado aqui na hora de colocar os nomes, tá? Aí depois o script não é chamado aqui pelo HTML porque o nome está diferente do que está aqui. Então, vamos tomar muito cuidado nessa hora. Bom, vamos começar agora no nosso HTML. Header. Não confundir com o red, tá? Aqui que é os cabeçalhos, né? Então, o header aqui é onde começam... geralmente a gente coloca o navbar, tudo, mas aqui vai ser um negócio bem simples, tá? Vou colocar o H1 aqui. Vamos dar o mesmo nome lá, PHP com JavaScript. Agora nós vamos colocar o nosso form. Muita atenção nessa hora, tá? Eu não vou colocar nenhum action aqui no form. Se você colocar um action, por exemplo, alguma coisa .php, então o formulário vai enviar a informação direto para o PHP. Não é o que eu quero. Eu quero que os dados do formulário sejam capturados pelo JavaScript. Então, não tem action aqui. É desse jeito. Tem um ID. Vou dar o nome aqui de myForm. Vamos começar então. Um label, um form vai ser nome aluno. E aqui informe o nome do aluno. Aqui um input. Um input do tipo text. Aqui, ó, só você subir a teclinha para baixo ou para cima, você já acha aqui o que você quer. A gente ganha tempo fazendo isso. Nome aluno no name, no ID, nome aluno. Ok. Nosso input já está pronto. O for do label tem que bater com o ID do input. Ok? Label. Aqui vai ser matrícula. Insira. Vou colocar informe a matrícula do aluno. Input. Também do tipo text. Matrícula sem acento, tá? Matrícula. Muito bom. E agora eu vou colocar um button. Um button do tipo submit. E esse button eu vou colocar aqui o nome de gravar. Se não está escrevendo nada, não. Ctrl S, salvo tudo no nosso HTML. Vamos ver como é que está a nossa página. Vamos abrir aqui o navegador. Estou usando o Apache, então localhost. Como é que é o nome da nossa pasta mesmo? Deu branco. Controle de alunos. Controle de alunos index.html. Legal. Servidorzão Apache já funcionando. Já carregou aqui o nosso HTML. Mas não tá legal. Vamos melhorar um pouquinho aqui essa página aqui, tá? Apesar de eu não ser o craque do CSS, na verdade, muito longe disso, não tenho muita criatividade, na verdade. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui margem 0 para tudo. Assim eu elimino todas as margens que são automáticas de algumas tags, né? O header, eu vou criar um header, um text align center.
no form eu também vou querer colocar uma margem left. Margem left de 40%. Gente, aqui no CSS, fiquem à vontade para vocês fazerem o que vocês acharem melhor. Margem top para pegar uma distância do form do título, né? Então vou colocar 5 pixels. Aqui do form eu vou colocar o label e o input do form. Eu vou querer colocar margem top de 5% também, para manter uma certa distância de um para o outro. E agora o form input. No form input um widget 50% e um border radius só para arredondar um pouquinho os cantos do input. Legal. Então agora vamos estilizar um pouquinho o nosso botão. Como eu vou usar um pouco mais de recursos, eu vou abrir aqui dessa forma. Margem top, para pegar uma certa distância aqui também do componente que está em cima dele. Vamos deixar ele um pouquinho mais gordinho com o padding. Vamos colocar 5 pixels para deixar nosso botão um pouquinho mais gordinho. Background color green, deixar ele verdinho. Color, vou colocar, deixar essa Alice Blue. Vai ser quando você coloca só color, é a letra que será colorida. Background color é o fundo. Font size, vou mexer aqui no tamanho da fonte, vou colocar medium. E vamos aplicar também um border radius de 5 pixels para deixar as bordas do botão mais bonitinhas. Ctrl S. Vamos ver como vai ficar. Quase. Para isso, vamos colocar aqui um BRzinho aqui para ganharmos tempo. Vamos colocar uns BRzinhos aqui. Ah, Rogério, tem uma forma melhor de fazer. Eu sei, gente, mas senão o vídeo vai ficar muito complicado, muito comprido. Tá ali, ó. Tá ótimo. Tá muito bonitinho. Tá no nosso formulário, então agora nós vamos para o JavaScript. Bom. Use strict para obtermos o padrão do ECMAScript 6. Então eu vou criar uma constante. Essa constante vai ser o myForm, que vai ser a nossa constante aqui. Um document.getElementById. E eu vou pegar aqui o ID do meu formulário, myForm. Ou seja, myForm, então, vai receber o meu formulário. Tá? Aqui, ó. myForm, o ID do meu formulário. Agora, eu vou utilizar o myForm. Vou adicionar agora um evento. add event listener. Que evento que ele vai receber? Ele vai receber um evento de submit. E eu vou utilizar uma função chamada gravar. Tem gente que gosta de colocar a função daqui para baixo. Eu não gosto muito. Eu prefiro colocar a função aqui embaixo. Function. Percebam que quando eu terminar de escrever a função, a cor aqui do gravar vai mudar. Function gravar. Tá vendo? E agora eu vou colocar um i aqui de evento.
Perfeito. Vamos começar então, preste bastante atenção, com o E, que é o evento, ponto. Eu vou colocar uma instrução aqui chamada de prevent default. Legal, Jair. O que isso faz? Vai impedir que o meu HTML feche na hora que for receber o submit do formulário. Tá? Só com isso aqui eu já evito que a página seja fechada. Tá? Então agora eu vou criar uma outra constante. Esta constante, na verdade, vai ser um objeto, form data. Data, em inglês, né? New form data. Form data vai receber o diz que é o nosso myform. O que é o form data? É uma interface, né? E é uma forma fácil da gente criar um conjunto de pares de chaves valores referentes aos campos que nós temos aqui. O nome, aluno e matrícula. Então é uma forma mais fácil de se criar os campos de chave valor, utilizando o form data. Ok. Mas o form data ele recebeu aqui o this, que é o myform. Ok? Como ele recebeu o myform? Porque o myform ele criou um evento, certo? No evento dele tem essa função aqui dentro. Por isso que eu consegui com o this aqui, tá? Eu vou chamar o myform. Tá bom. Ok. Então criamos esse objeto aqui, o form data, que é uma constante, tá bom? E muita atenção agora, vou criar uma outra constante. Search params, que vai ser igual new URL, será que ele vai pegar? Pegou, URL serve search params. Para que isso aqui? Então, form data, aqui eu recebi então o formato aqui do meu formulário. E agora o search params, eu vou incluir os parâmetros dentro desse form data. Quais parâmetros? Os campos. Tá? Vamos utilizar aqui um for const. Vou colocar o nome dessa constante de const par, que seria de parâmetros. Of form data. Ok. Search params, que eu criei aqui, né? Que é esse objeto que eu criei aqui. Ponto. Aí ele vai receber o quê? Um apêndice. Append. E agora vou colocar o per 0 per 1. Como assim? Isso aqui era para incluir os parâmetros dentro do form data. Que parâmetros são esses? O 0 vai ser referente ao nome aluno. E o 1 vai ser referente à matrícula. Se eu tivesse mais inputs aqui, quanto mais inputs, mais parâmetros vocês vão colocar aqui. E automaticamente esses parâmetros com chave e valor, eles vão ser inseridos dentro do form data. Tá? É uma forma muito mais rápida, tá, de a gente compor o formulário. E esse formulário form data que nós vamos enviar lá para o PHP. Tá? Agora que é a mágica. Agora é a mágica. Que é o fetch, que nós vamos utilizar agora. Antigamente o pessoal usava o XML HTTP Request, utilizava o Ajax lá no jQuery,
E agora nós vamos utilizar o fetch. E eu vou receber alguns parâmetros. Primeiro parâmetro aqui é justamente o arquivo PHP que eu ainda não criei, eu vou criar. Cadastro de aluno.php. Não vão digitar o nome errado aqui. Digitou o nome errado aqui, pronto. Deu tudo errado, hein? Tá? Então, vírgula. Vou abrir aqui uma chave. Essas instruções aqui acabam mais atrapalhando que... E agora eu vou colocar o método que eu quero enviar as informações. O método vai ser o post. Isso aqui já é tudo que eu estou fazendo aqui, já é padrão do fetch, tá, gente? O body. O body vai ser o quê? O form data. Já até apareceu aqui. Mas que... Então eu vou mandar o meu form data e o post lá para o PHP. O form data ele já vai ser enviado já com os parâmetros, tudo certinho. A gente não está vendo nada, tá? Mas automaticamente ele já vai enviar com todos os parâmetros que a gente precisa. Ok. Só que o fetch ele é um recurso que usa um paradigma de programação, tá? No caso, a gente vai enviar a informação através do request, tá? E a gente vai receber através do response, tá? Então, vamos então fazer o nosso envio através do request. No caso aqui, vou colocar um then. Deixa eu lembrar, tá? Vou colocar uma função anônima aqui. Function. Dentro dela vai ter um response, que é a resposta. Tá? Eu faço uma request lá para o PHP e vou ter uma resposta. Aqui, abro chaves de novo. Se deu certo, eu recebi o response lá do PHP, então o que eu vou fazer? Document.getElementById, o meu nome aluno, .value vai ser igual a... Para que isso, Rogério? Ó, se eu cliquei no botão enviar, eu vou mandar informação lá para o PHP. Deu certo? Foi gravado? O que eu vou fazer? Eu vou limpar os campos do HTML que eu digitei. É o que eu estou fazendo aqui agora. Vou limpar o campo nome aluno e o campo matrícula, os inputs. Document.getElementById matrícula ponto igual ponto vírgula, dá um espacinho. E agora return alert com a informação dados gravados com sucesso. Após clicar no botão enviar, dando tudo certo, ele vai mandar essa informação, ok? Porém, e se der alguma coisa errada? Então eu vou ter aqui catch. Aqui no catch, vou colocar uma outra função anônima, function. Aqui vai ser um error. Console.error console.log maluco. Um ponto e vírgula, que é aqui que acabou o nosso fetch. O fetch começou aqui, acabou aqui. Ok, nosso JavaScript está pronto. Pessoal, está difícil, volta o vídeo, toma um cafezinho, tá?
mas isso aqui é padrão, tá? Se vocês forem utilizar isso aqui num outro projeto, vocês só vão colocar aqui, mudar aqui a quantidade de parâmetros, tá? Mudar aqui o nome de um botão, o nome do formulário, mas praticamente é isso aqui que vocês vão utilizar, não tem muito segredo, tá? Isso aqui nós estamos então enviando a informação lá para o banco de dados, tá? Vamos agora fazer o nosso arquivo conexão.php. Ok? Está terminando. PHP. Toda vez que a gente vai trabalhar com PHP, a gente começa com essa instrução, PHP. Antigamente a gente fazia isso, ó. A gente fechava o PHP no arquivo. Quando o PHP está num arquivo separado assim, eu não tenho um HTML, não preciso fechar, tá? E aí dou um espaço também, porque geralmente aqui o PHP considera como red, tá? Um cabeçalho. Então eu sempre desço uma linha aqui quando eu vou trabalhar com o PHP. Vou colocar um try catch. Aqui eu vou colocar minha string de conexão. Opa! Como assim? O que está acontecendo aqui? Pronto. Teclado querendo dar um baile. Vamos colocar aqui nossa variável de conexão com, que vai ser igual a new PDO, que é o PHP Data Object, é o que nós vamos utilizar aqui. E vamos colocar aqui MySQL, dois pontos, Rust, que vai ser igual localhost, porque a gente está utilizando de maneira local o banco de dados, o Apache. dbname vai ser igual nome do nosso banco de dados, está aqui, qual que é ele mesmo? AlunoDB. AlunoDB. E agora? AlunoDB com letra maiúscula ou minúscula, hein? AlunoDB, letra maiúscula. AlunoDB, vírgula, root, que é o usuário, vírgula, dois pontos, aspas simples, que é a senha vazia, não tem senha. Ok. Aqui agora, string de conexão. Aqui, period exception, uma variável e de erro. E aqui um $e get message. Pronto. Ok. Ctrl S. Vou dar um arquivo, salvar tudo. Pronto. Minha string de conexão aqui está pronta. Agora vou criar um outro arquivo aqui. Lembrando, muito cuidado agora. O nosso nome aqui, ó, é cadastro de aluno.php. Não vão criar um arquivo com nome diferente, não vai dar certo, tá? Aqui no fetch, nós colocamos que é o cadastro de aluno.php. Para não errar, se vocês quiserem, comece fazendo pelo PHP, depois vocês vão no JavaScript, tá? Cadastro de aluno.php. Legal. Vamos começar então. PHP, dois pontos, include a nossa conexão.php. Vou colocar aqui o include 11. Prefiro ele. Vamos agora criar as variáveis que receberão os
parâmetros que eu estou enviando pelo método post. Aqui, nome aluno. E aqui, matrícula. Separar aqui. Fica mais fácil de entender. Tá bom? Rogério, mas a gente tá... Você está recebendo da onde isso aqui? Aqui do script do JavaScript, tá? Aqui, ó. Aqui que eu estou recebendo. Aqui os parâmetros, tá? Sempre vamos lembrar. Eu estou com a append colocando os parâmetros, que são os campos lá, nome, aluno e matrícula do HTML, aqui dentro do form data, tá? É aqui que eu consigo fazer isso. E aqui eu envio, através do método post, o form data, com todos os parâmetros, tá? Olha lá, ó. Eu esqueci de falar, eu falei que é uma... eu falei que tem um paradigma da programação, é o paradigma promise, tá? A gente chama-se, o FET utiliza o paradigma de programação chamado de promise. É uma promessa, né? Eu vou enviar a informação e eu vou recebê-la aqui, através do response, e aqui no response eu vou ter o resultado. Vamos voltar onde eu estava? Então agora vamos terminar, vamos colocar a nossa string de conexão ao SQL, que vai ser igual a insert into tb alunos, então, nome aluno e matrícula, que são os campos, né? Values uma string de conexão eu posso usar desse jeito, como posso usar desse jeito. Nome aluno, vírgula, matrícula. Presta atenção aqui na string como ficou, tá? Ok. Então agora vamos criar uma variável do tipo statement. Lembra um pouquinho lá o Java, né? O prepare statement, né? Então statement vai ser igual a $, aí a minha variável de conexão que eu estou recebendo pelo conexão PHP, né? Que vai apontar para o prepare, que vai ter a minha string de conexão SQL. E agora $stmt, que vai utilizar aqui o bind parameters. Eu posso colocar bind valor e bind parameters. No caso aqui, bind parameters, que vai ser nome aluno, vírgula, $nome aluno. Na verdade é cifrão, a gente fala dólar, né? E aqui, $stmt, que vai apontar para o bem de parâmetros, matrícula, vírgula, matrícula. E aqui, stmt, execute. Prontinho. Para quem é novidade, né? O PDO, então a gente consegue colocar os parâmetros aqui no PHP
igual C#, igual Java, tá? Para prevenir um ataque de SQL injection, né? Então é possível, agora como vocês estão vendo, quem não conhecia, utilizando parâmetros aqui no PHP. Salvar tudo. Só verificar aqui se as variáveis estão batendo. Eu sou mágico em escrever as variáveis erradas. E aí depois dá erro e você tem que ficar procurando onde que está o erro. Vamos então aqui atualizar. Vamos tentar colocar aqui José Rogério, matrícula 1, 2, 3, 4, 5. Vamos gravar. Dados gravados com sucesso, a mensagem do alerta e limpamos os campos. Será que a gente gravou aqui? Vamos ver. Select tudo alunos. Tá lá, José Rogério e a matrícula. Vamos colocar mais um nome aqui. Rafaela 98, Vamos gravar. Dados gravados com sucesso. Pode ver que é o localhost que está dizendo isso para nós. Vamos aqui novamente. Olha lá. Gravamos com sucesso. Então, conseguimos aqui então criar uma página HTML com o JavaScript utilizando o fetch. A gente impediu que a página fechasse, tá? Ela continua aberta e nós conseguimos mandar a informação para o PHP fazer o trabalho para nós, que é enviar a informação para o banco de dados. Gente, era isso. Ficou um vídeo um pouco grande, mas eu estava com saudade de gravar vídeos, na verdade, né? E repetindo 2 mantras que eu sempre carrego comigo e passo para os meus filhos. Tá? Primeiro, ninguém nasceu sabendo. A gente está sempre aprendendo. Então, vai ter dificuldade? Vai. Mas as dificuldades servem como força para a gente transpor elas e crescer cada vez mais. Segundo mantra, o melhor código ainda será digitado. Todo código pode ser melhorado, podem ter certeza. Muito obrigado até aqui e até a próxima.